Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de saudar a Eric e Gustavo Sudbrack, que aceitaram fazer essa live comigo, com o Tice hoje, para a gente falar um pouco sobre o cenário das startups no ano que vem. No ano que vem, não, né? Nos próximos anos, como vai se dar esse novo cenário, essas novas missões que estão por vir. Então, temos como mediador hoje Tiziano Gadelha, que é sócio fundador aqui da Torres Gadelha Advocacia. Tiziano é especialista em propriedade intelectual e ele é membro da Comissão de Direito das Startups da OAB daqui de Pernambuco. Temos Eric Nibo, que ele é fundador da Bits Academy. Ele é autor de várias importantes obras sobre os direitos das startups aqui no Brasil. Uma das primeiras obras aqui do Brasil que envolvam o direito das startups. Eric, ele era pioneiro. Ele é coordenador também da especialização de direito das startups no INSPER e também é membro da Comissão de Direito das Startups daqui da OAB de Pernambuco. A gente tem hoje também a companhia de Gustavo Sudbrack. Gustavo, ele é fundador da Slap Law e da Slap Hub, que atuam nesse cenário da inovação e da advocacia para startups e empresas de tecnologia. Ele é organizador do GLH, o Global Legal Hackathon, e é especialista em advocacia para startups. Então, pessoal, é um prazer enorme estar dividindo essa tela aqui com vocês. Espero que todo mundo curta esse momento, que aprendam bastante, que a gente possa bater um papo super legal. E aí, gente, obrigado, Mayra, obrigado, pessoal. Bom, queria agradecer aí, antes de mais nada, a todo mundo que está vendo a gente, que está participando aí. No final a gente vai abrir aqui para perguntas de todos, tá? Agradecer bastante aos meus queridos amigos Eric e Gustavo, duas feras, os dois papas do direito das startups nesse danado desse Brasil. Eu agora posso ter o orgulho de dizer de norte a sul do Brasil, de nordeste a sul do Brasil, porque Eric é um cara que nasceu bem, veio lá da Noruega, fez carreira e fortuna em São Paulo, mas depois desse tempo ele evoluiu, com todo respeito, mas ele evoluiu e veio fincar sua bandeira no Nordeste brasileiro, onde ele foi extremamente bem recebido. Há rumores de que no ano passado, 2019, Eric veio mais vezes ao Nordeste do que teve meses no ano. Então, assim, teve meses de Eric vir mais de uma vez aqui, e é uma honra muito grande contar com ele, que, como Mayra já muito bem apresentou. Só um complemento aí, Mayra não falou que Eric é um dos fundadores da B2L, Associação Brasileira de Legal Techs. Ele foi seu vice-presidente logo na fundação, também tem uma carreira global aí, liderou o jurídico da Easy Taxi, bom, e por aí vai. A Eric tem uma experiência já farta, muito grande, é autor, aí, ó, uma das primeiras obras dele, o Direito das Startups, o outro preto está ali na prateleira, e, bom, brigadíssimo, Eric, pelo teu tempo, por conseguir aí a agenda para bater um papo com a gente. A mesma coisa eu agradeço ao meu queridíssimo Sudbrack, Gustavo, o rei do Rio Grande do Sul, o homem do chamate, Gustavo, que é o cara, ele, dentre todas as qualidades, entre todos os currículos, acho que o mais importante que Gustavo tem, que Eric ainda inveja um pouquinho, que não conseguiu, é ser pai de João Pedro. Figurinha excelente, figurinha pequenininha, que não venha dizer que é ele quem tira seus cabelos, viu, seu Gustavo? Ele é quem lhe dá alegria, ele é quem lhe faz carinho, ele é quem ajuda você a ter tanto sucesso aí e ser esse profissional aí tão bem recomendado, bem afamado. Não preciso adicionar, Mayra já falou muito bem, ele é fundador do Slap Law, do Slap Hub, que é um hub de inovação lá no Rio Grande do Sul. A gente que está, agora assim, fora de brincadeira um pouquinho, a gente que está fora do eixo Rio-São Paulo, tem uma dificuldade muito grande em criar hubs de negócios. Então, Gustavo tem feito um trabalho, assim, usando de uma palavra meio a advocacia tradicional, Gustavo tem feito um trabalho hercúleo para conseguir disseminar o direito das startups, o direito para as startups no Rio Grande do Sul com foco global. É aquela história, você até nasce local, mas o seu objetivo, se não for global, você não vai conseguir existir.
Então, Gustavo tem feito um trabalho incrível aí com o Slap Hub, e também é um dos organizadores do GLH, o Global Legal Hackathon. Pelo segundo ano, nós tivemos a alegria de fazer a edição brasileira, e Gustavo foi um dos organizadores dos representantes locais que teve mais sucesso. Eu posso dizer isso sem nenhum medo de errar, porque nós tivemos o prazer de organizar as 2 edições aqui em Pernambuco, e eu digo sem sombra de dúvidas, o que Gustavo fez lá no Rio Grande do Sul é benchmark para o Brasil inteiro. Ele fez um eventaço, um negócio de primeiríssima qualidade, o pessoal até hoje está comentando. Eu tenho certeza que o do ano que vem vai ser ainda melhor, apesar de todos os desafios, mas é um cara que eu super admiro, especialmente pelo envolvimento dele com o GLH, que é um envolvimento bem difícil, não rende um centavo de grana, ao contrário, dá prejuízo, mas, bom, Gustavo tem feito esse trabalho de forma brilhante. Gente, não vou me alongar, as estrelas são vocês, queria passar aí a palavra para vocês dois, em ordem alfabética, para não correr o risco aí de colocar um acima do outro. Queria pedir para Eric, se você puder, por favor, começar a falar em uns 5 minutinhos do que você está achando. O nosso título aqui a gente chamou de um novo mundo, de uma realidade 5.0, uma clara provocação à realidade que o Klaus Schwab, em seu livro A Quarta Revolução Industrial, faz, uma reflexão muito interessante, muito própria, né? Queria te perguntar, e esse pós-revolução? Essa revolução 4.0, que todo mundo comentava e dialogava em 2017, 2018, 2019, e ninguém esperava coronavírus. Quer dizer, me parece que Bill Gates esperava. Há 5 anos, Bill Gates já abordava esse troço. Então, eu queria te perguntar, Eric, o que você acha? Como é que a gente pode advogar para startups? Como é que a gente pode ser startup nesse momento? E, mais importante, faz sentido startup? Eu queria pedir essa tua opinião sem nenhum tipo de formalidade. Por favor, fica à vontade, a palavra é tua. Valeu, Tiziano, prazer estar aqui com você hoje, com o Gustavo também, grande amigo, também admiro muito o trabalho dele à frente da Slap Law e todas as iniciativas particulares de vocês também. Parabéns aí para os dois. Cara, acho que você já começou com um tema quente, né? Para já causar uma discórdia aqui, eu não gosto desse termo quinta revolução industrial, então esse livro do Schwab falando sobre a quarta revolução industrial é bem legal, porque ele mostra o que aconteceu, por que é diferente agora, e uma das questões na quarta revolução industrial é que os sistemas que marcaram o fundamento da terceira revolução industrial agora são conectados entre si, conectam entre eles mesmos e com as pessoas, e a gente tem cada vez mais essa cooperação homem-máquina e tudo interligado. E aí, agora o pessoal inventou, não, vamos falar de quinta revolução industrial, porque agora tem colaboração entre homem e máquina, mas isso já era um efeito da quarta revolução industrial. Ah, não, mas agora tem computação quântica. Cara, não está aqui rolando ainda. Tem, tipo, sei lá, ano passado, alguma coisa, teve um breakthrough, né? Então, teve um rompimento de barreira aí que a computação quântica finalmente estava funcionando, mas ninguém tem acesso a isso hoje. Então, eu não gosto muito disso. Aí se torna muito aquele termo marqueteiro, né? Então, não, a quinta revolução industrial, aí vai todo mundo joga para fazer publicidade. E aí, provavelmente, vai acontecer. Então, você falou um pouco de previsão de futuro, aí Bill Gates, que já sabia de coronavírus e tal, minha previsão é que vai estar todo mundo postando aí quinta revolução industrial daqui a pouco, para aparecer aí no Google, nas buscas, etc. Então, da mesma forma que o Bill Gates previu aí, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no Brasil, também tinha previsto o coronavírus. Não exatamente coronavírus, mas um vírus capaz de gerar uma pandemia. Então, existem métodos da gente estudar cenários futuros, né? O que pode vir a acontecer. E aí, as pessoas aplicando essas metodologias podem ver o que provavelmente vai acontecer. E o IPEA é um desses órgãos que estava fazendo isso.
e muitas pessoas que fazem análise de futuros estavam vendo esse potencial cenário. Então, é muito legal a gente trazer isso também para o nosso planejamento estratégico. Se a gente é advogado, se a gente tem um escritório, etc., a gente tem que tratar isso, sim, como uma organização com fins lucrativos. Ou seja, uma empresa. Não adianta eu querer fingir que eu não estou ali pelo lucro, eu estou trabalhando para ter um retorno. Ninguém aqui está fazendo tudo pro bono, né? Então, eu preciso ter um planejamento estratégico. O que eu não posso, e aí, por questões éticas, é tratar a advocacia como uma questão mercantil, né? Então, aí tudo bem. Mas é sim uma atividade que hoje tem todos os requisitos de uma empresa. Então, eu preciso fazer meu planejamento estratégico. E dentro disso, analisar cenários futuros pode ser importante. Acho que isso é muito legal que você está trazendo esse debate agora, porque a gente está pensando, e aí, ano que vem, como que vai ser? Que a gente faz com esse novo tipo de empresa que é startup, com tecnologia entrando nas empresas, etc. Então, eu acho que startup é, sim, um tipo de empresa que a gente pode trabalhar, pode ter como cliente, pode ajudar, pode auxiliar a construir esse ecossistema. A gente viu agora, no último mês, um relatório onde falaram que teve mais de 400 milhões de investimento em startups em plena pandemia, então não é um mercado tão sensível a crises, né? Então, por que não é tão sensível a crises? O que tem por trás disso? Porque está ligado a essa quarta revolução industrial que você falou. Então, uso de tecnologia, escala, métodos de gestão novos, que a gente chama de enxutos ou lean. Então, eu tomo cuidado para não ter o mesmo método de gestão ou produção que existia lá no passado, que acabava gerando vários problemas. Então, acho que está tudo relacionado aí. Você resumiu muito bem, Tiziano. Passar a bola aí para o Gustavo e para você de volta aí. Rapaz, eu vou falar. Eu já vi gente organizada, mas gente britânica em live. Eric, precisa aprender contigo, cara. 5 minutos cronometrados, não deu tempo de eu levantar a plaquinha aqui. Peguei o celular para mandar um WhatsApp, mas não adiantou. Cara, brigadíssimo, Eric. Passando direto aí para o meu amigo Gustavo, para eu não atrapalhar o fluxo. Não, boa. Bom, eu não vou fazer muito elogio e agradecimento aqui. Tô com 2 ídolos e, cara, de verdade, ídolo mesmo. Sou apaixonado por mentores e tal, e vou dizer, o Eric é um dos meus mentores, sem saber, ele é um mentor. Eu sou um cara que sou apaixonado por pessoas e histórias por trás das pessoas, e não é à toa que o Eric, além de eu ter convidado ele para fazer live com a gente no escritório, falar com ele frequentemente, eu assisti todos os podcasts que ele já gravou com qualquer outras pessoas, e é o DT, o Direito 4.0, cara, todos os podcasts, até o da Original My lá, eu já ouvi. Cara, as pessoas às vezes não sabem que são mentores dos outros, e o Eric é um dos meus mentores, embora a gente nem conviva tanto. Então, cara, uma honra estar aqui. Fico lisonjeado mesmo. O Eric foi um dos primeiros caras que eu li sobre direito das startups, que foi um dos primeiros, acho que o primeiro livro efetivamente organizado, escrito no Brasil. Então, cara, e um cara que hoje quase não está, né, nas startups, ele está nas startups, agita no mercado das startups, está hoje como advogado, ele nem, talvez fosse o cara mais capacitado do Brasil para atender startups hoje, e ele está pensando em futuro, futurologia, futurismo, que até não dá para dizer muito, que agora virou profissão do futuro é ser futurista, né? No meu LinkedIn tá lotado de futurista agora. Cara, porra, mas tudo bem. Cada um escolhe sua profissão, né? Mas, cara, o Eric é um cara inspirador, Tiziano também, né? Mas um grande parceiro de trabalho também, e é uma honra. Cara, eu também não gosto do 5.0, aliás, eu não gosto dessas ondas de buzzwords aí, embora a gente use muito no dia a dia cara, não só do direito e inovação, mas das startups, a gente acaba usando um monte de buzzwords e isso acho que afasta, acaba sendo quase o que a gente faz no direito. A gente fala do direito, tem que se aproximar, falar a linguagem das pessoas, ser simples, e a gente acaba criando um monte de buzzwords e um monte de palavra para vender e para fazer marketing. Então, eu também não gosto do 5.0. Teve uma discussão gigantesca esses tempos no nosso meio aí, que foi com duas pessoas do nosso relacionamento, e foi engraçado ver que as pessoas acabam se apaixonando também pelo debate. Acho que nem precisa ir muito longe. Eu não acho que precisa trocar de 4.0 para 5.0, mas é opinião pessoal aqui.
Opa, deu uma cortada aqui. Voltei? Tá ouvindo? Bom, então, concordo com o Eric. Ontem eu estava fazendo uma live e falando das startups, né, cara? A gente fala de startups há 5, 6, 7 anos atrás, a gente falava startup não dá dinheiro, startup, na verdade, não existe, é só direito empresarial aplicado para empresas de tecnologia e tal, que não deixa de ter certa verdade. Mas, cara, hoje as empresas que dominam o mundo, e o Eric posta muito essas coisas no canal da Bits, cara, todas as empresas que hoje mandam no mundo, elas têm uma base tecnológica muito forte, nasceram pequenas e tiveram a capacidade de exponencializar os seus negócios. Então, a Amazon, a Google, bom, tem um monte, né? Todas essas, Uber, Airbnb agora, que fez um IPO gigantesco, abriu a listagem para 35 bilhões de dólares, fechou a 100 e tantos, agora já está tendo uma correção do mercado. Mas, cara, não tem como falar de uma nova economia sem falar das startups, né? Então, essas empresas que nascem efetivamente nos polos das faculdades, que são, aliás, onde elas melhor nascem, né, são nas faculdades ou em centros de inovação, cara, essas empresas moldam o nosso futuro. Então, cara, se a gente quer falar de futuro, um futuro cada vez mais imprevisível, cada vez mais de mudanças rápidas, a gente precisa falar de startup. E atender, cara, startup, a gente precisa viver como startup, a gente tem que viver em formato beta, né, como se fala, cara, tentando aprendendo junto com o empreendedor. Então, nesse ponto, eu acho que advogar para startup é estar sempre aprendendo, cara, sempre se desafiando, porque o empreendedor te desafia. Então, a gente tem a vertical da educação jurídica ali, a gente tem que estudar, mas, cara, tem que se meter no negócio, tem que olhar para o que estão prevendo os futuristas e tal. Acho que um caminho que o Eric puxa muito bem é de pensar longe, pensar diferente, trazer outras áreas, multiplicidade de pensamentos e tal. E, cara, eu não acredito num direito daqui para frente que não envolva startups. Eu acho que cada vez mais startups vão ser a realidade do direito empresarial. Então, seja intraempreendedorismo, seja empreendedorismo puro mesmo de startup em faculdades, em programas de aceleração, incubação, ou mesmo os spin-offs, né? As empresas, para se manterem relevantes, elas vão precisar se adaptar, criar novos modelos de negócio, nem que seja embaixo do guarda-chuva delas, depois criando spin-offs. Então, não existe, eu acho, um mundo sem tecnologia, né? O Rony Mesler lá já disse no livro dele há um tempão atrás, nós somos uma empresa de tecnologia que vende roupa, e isso já é uma fala, se eu não me engano, foi a que foi presidente do Yahoo, acho que é Melissa, né? Não me lembro o nome dela. Ela falou, todas as empresas do mundo serão empresas de tecnologia num curto período de tempo, porque a gente vive em cenários de plataforma, né? A gente está vendo aqui, a gente está falando de direito, mas está usando tecnologia, computadores, celulares, não existe mais um mundo fora do digital, né? E as startups são nativas digitais. Então, acho que, encerrando aqui, não sei se você é britânico, possivelmente não, que eu estou sempre atrasado e falo mais que devo, mas, cara, eu vejo um cenário de seguidas mudanças, muito capital, porque os fundos, ao contrário do que a gente pensa, captam de médio e longo prazo. Então, a gente fala, como é que esse ano foi tão bom e tal? Cara, para mim são 3 fatores, né? Os fundos vinham de uma crescente de investimento, porque 2017, 2018, 2019 foram anos bons de captação de recursos, a taxa de juros caindo, então as pessoas olhando para os fundos para investir, as startups aparecendo, então o cenário, o ecossistema começou a se desenvolver melhor, começou a ter mais oportunidade, e, cara, os fundos tinham captado já estavam capitalizados e os ativos diminuíram de valor, né, durante a pandemia. Então, embora improvável, né, ambíguo, já era meio previsível que seria uma enxurrada de dinheiro nas startups. Então, acho que só tende a continuar evoluindo esse mercado, o ecossistema melhorando. Agora o marco das startups vem com as críticas que a gente pode fazer ou não ao marco, mas tá vindo aí. Então, cara, eu acho que daqui para frente a gente vai cada vez falar mais em startups, cada vez atender mais startups, e como advogados a gente vai ter cada vez mais ser startupeiros para estar falando a mesma linguagem, vivendo a mesma vida, agilidade, legal design, tirando fricção, né, entre o advogado e o empreendedor, e, cara, sendo parceiro de negócio. Então, passo a bola de volta para o nosso mediador, senão eu vou falar só eu aqui nessa live. Que isso, você falar... Quero só chamar atenção para um ponto aí, o Gustavo falou que nasce na faculdade e tal, porque ele tem um polo muito forte ali, os gaúchos têm esse polo, que é o Tecnopuc, né? Uma região aí que os gaúchos têm de muita empresa de tecnologia, inovação, startups ali,
Por isso que o Gustavo está puxando a sardinha para o lado dele. Gustavo, isso é inveja do povo que vem de São Paulo, só vê dinheiro, aí não vê esses ecossistemas. Tecnopuc, eu conheci quando eu fiz o MBA na PUC do Rio Grande do Sul, e, cara, é incrível aquilo, de fato. Eu já sou, como o povo fala, filhos da PUC, né? Eu fiz a minha pós e diversos cursos na PUC, sou fãzão da instituição, e, de fato, o Eric está coberto de razão. Inclusive, Gustavo, a gente está atendendo até um novo cliente que está no Tecnopuc. Depois eu converso contigo sobre uma patente super bacana que os gaúchos estão desenvolvendo. Mas aí, eu queria aproveitar um pouquinho o que vocês falaram, principalmente que Gustavo nos permitiu essa deixa, falando sobre o digital, e queria dizer o seguinte, é um prazer gigantesco aprender um pouco mais sobre o digital todos os dias, especialmente com minha queridíssima amiga Mayra, que é pós-graduada, ela é especialista em direito digital, sabe muitíssimo do assunto. Eu não sou especialista, tá, gente? O pessoal às vezes pensa que advogar para startup é saber tudo de startup. Não. Eu tenho uma startup, eu advogo para startup, mas meu negócio é propriedade intelectual. Eu não entendo, por exemplo, Eric já me socorreu 500 vezes com revisão de contratos de investimentos, inclusive o nosso próprio. Eric fez uma revisão que, se ele me cobrar os honorários que ele deveria ter cobrado, o investimento todo vai ser drenado só nessa consultoria. E então, assim, toda essa parte de digital, minha amiga Mayra é quem me ensina tanto, e até coincidentemente eu peguei um livro aqui para fazer uma propaganda aí, não sei se vocês devem conhecer, Aninha, Ana Paula e Paloma, duas super advogadas daqui pernambucana, duas acadêmicas, professoras de direito digital, são incríveis, estão fazendo uma carreira aí maravilhosa. Ana Paula Canto de Lima e Paloma Saldanha, que são de fato acadêmicas, e eu confesso ficar super feliz quando eu estou num bate-papo com alguém e esse alguém, sem nenhum tipo de provocação, fala de forma espontânea, como vocês agora falaram, da importância das universidades. Porque nesse papo muito move fast and break things, o povo diz, não podemos falar palavrão, né? Mas dane-se a academia, dane-se a faculdade e tal. E, cara, não é assim, velho. Não é assim. Você aprende em loco, sim. Mas sem o respaldo da faculdade, cara, é muito difícil. Você vai ter uma conversa de bar. E eu falo sem medo de errar que tanto o Gustavo quanto o Eric têm esse background importantíssimo. Gustavo lá com o Tecnopuc. Eric, eu sei porque ele advoga para metade do Tecnopuc. A outra metade está esperando investimento. Então, assim, é por isso que o Gustavo não sai divulgando, entendeu? E Eric também, que não apenas professor, fundador e diretor da Bits Academy, que é uma das escolas mais importantes do país em inovação, que tem clientes gigantescos, como o Grupo Pão de Açúcar, Mercedes-Benz e tal. Não sei nem se eu poderia falar, mas como não foi você que falou, fui eu, então não tem crime. Então, assim, vocês dois sabem a importância disso. Além da Bits, Eric é coordenador da especialização em direito das startups do INSPER, cara, uma das maiores escolas do país. Então, vocês dois são dois profissionais que eu respeito muito pela matéria, pela atuação, mas também por esse portfólio da academia, que é o que Mayra e eu conversamos sempre. Mayra já terminou a especialização em Direito Digital e vive me dando aula aqui do assunto. Eu não entendo o bulhufo, mentira, eu entendo mais muito pouco de privacidade. Mayra é quem me dá aula todos os dias sobre isso. Então, a menina que entende bem o assunto, sabe muito bem como lidar com isso, ela é responsável pelo atendimento aos nossos clientes nessa área. Quem cuida aqui de toda a parte contratual, de acordo de sócios, de MOU e etc. e tal, é minha querida Mayra. Então, Mayra, um beijão para você que está aqui do meu lado e obrigado por você também me ensinar diariamente. Sem vocês, eu sou um jumento, e com todo respeito ao jumentinho. Gente, desculpa, fala. Rapidinho, gente. Eu fico encabulada, né, Tiziano, falando essas coisas todas. Eu tenho só 25 anos, eu comecei só nesse mundo não fui eu. Da digital de advocacia para startup recentemente, há 1 ano e meio, mais ou menos, mas o que me fez me apaixonar justamente por esse segmento foi a inovação, que quando eu estava na faculdade, eu estudava em alguns escritórios e estagiei em empresas, era aquela coisa muito engessada, né? Muito
muito dentro de si, só aquilo. E quando a pessoa sai da faculdade recém-formada e se dá de frente com esse tipo de cenário, chega até a ser desmotivador. Então, encontrar nas startups, no cenário do direito digital, essa possibilidade de mudança, de inovação em algo que, enfim, temos pessoas do direito aqui, e a gente sabe que é um pouco fechado em alguns momentos, que também é necessário, muitas vezes, mas acaba sendo um pouco desestimulante. E eu vejo que esse boom todo do direito digital, do direito das startups, se dá também por isso, de pessoas da minha geração e de gerações mais velhas e da geração que está vindo, de se impactar com essas novas oportunidades de emprego. Não ser só aquele advogado que milita em fórum, mas ser aquele advogado que eu posso estar aqui em Recife conversando com um cliente meu em outro país, via videoconferência, e tendo essas possibilidades de sair desse só do terninho e da sainha, sabe? E puxando também para o bairrismo, já que falaram de universidades de fora, não tem como falar também de tecnologia sem falar do SIM daqui da Federal, minha gente. A gente tem um polo tecnológico aqui em Pernambuco gigante, e a gente deve muito ao Centro de Informática. A academia que a gente tem aqui em Pernambuco de investimento em tecnologia, ela é gigante. O nosso Porto Digital é um exemplo assim, para o país que outros estados devem se inspirar, de um hub gigante de inovação, de oportunidade, de crescimento acadêmico, profissional, pessoal, enfim, Mayra, várias coisas positivas. Não tem como falar, fez 20 anos puxar agora, essa sardinha, né? Inclusive, se eu não me engano, o primeiro foi o Porto Digital fez aniversário. E, se eu não me engano, o primeiro lugar do Global Legal Hackathon desse ano foi do Sindec da Federal. Se minha memória não está fraca, acho que foi. Se não foi, estava entre os tops lá. Com certeza, porque o Mayra, Federal... deixa eu fazer uma intervenção aqui. Eu fico tão emocionado de estar dividindo uma mesa com o Eric, que eu acabei nem te agradecendo as palavras, nem te saudando. Gente, né? eu estou emocionada de estar com vocês, porque assim, não. Eric foi o primeiro livro que eu li sobre direito das startups. Todas as lives que Gustavo faz, eu estou assim, eu sou a primeira a estar assistindo, então eu que estou emocionada de estar aqui com vocês. Eu sou só a novinha aqui. Não é nada disso. Está começando agora e estou conversando com gigantes. Não, nada disso. Então, desculpa que eu não te agradeci ali no início. E segue nessa linha aí que certamente tem um futuro muito próspero, muito promissor. Bom, Tiziano, eu falo, cara, vou fazer só uma ponta da questão da educação, e o Eric é um fenômeno, não só por isso, eu tinha esquecido de falar do curso do INSPER, eu não fiz, mas grande parte das pessoas que atuam na área fizeram o curso. Eu tenho um grande amigo hoje, que foi um cara que já é professor e tal, professor da Fevale, e atua no Tech Park, que é uma cidade satélite de Porto Alegre, ou, na verdade nem é satélite, é uma cidade vizinha de Porto Alegre, bem grande, Novo Hamburgo, São Leopoldo, que é o Rafael, que fez o curso do Eric e virou meu grande amigo, porque no curso do Eric encontrou uma outra amiga nossa fazendo o curso, que era a Marina. Então, cara, aquele curso que o Eric trouxe para o Brasil, que mescla o empreendedor vindo mostrar os seus cases e tal, foi replicado e copiado no Brasil inteiro. Então, assim, cara, é muita referência, o Eric, muita coisa diferente que o Eric fez, muita coisa legal que fez, e, cara, o Eric acabou motivando e modulando a operação e o trabalho de várias pessoas. Então, assim, realmente é um cara que pensa à frente do tempo, mas executa muito, né? E ele é muito focado na parte da educação, e aqui eu tenho que fazer um parênteses. Cada vez mais essa geração imediatista tá vindo, a gente já é imediatista, os mais jovens mais, e, cara, a gente tem perdido a vertical da educação, especialmente no direito. Porque o direito ficou tão descolado que as pessoas só acabam a faculdade sem saber nada. Antes a pessoa sabia pouco, né? Eu saí da faculdade sabendo direito civil. O resto tudo eu ignorei, eu odiava, foi ruim, eu sinto falta, mas eu saí sabendo 20% do que eu poderia ter saído, mas muito por esse descolamento. Hoje, os caras saem sabendo zero e não passam na prova nem da ordem, que deveria ser algo mínimo, né, para uma faculdade boa e tal. Então, assim, eu acho que... Ou até passa, e aí é o problema, né? Bom, gera expectativa, né? Vindo, né? Então, passa e não consegue, é o que você falou, né? Chega sem bagagem, né? Tipo, não é bagagem prática, mas de raciocínio mesmo, né? Exato. Então,
parabéns aí pela Mayra aí, o Ticiano, porque o Ticiano tá com o braço direito forte aí, né? Cara, ó, Cara, resumo. Ou fala, Gustavo, desculpa. não, cara, o que eu vejo muito e aí falando da academia, não, porque o Steve Jobs largou a faculdade, o Zuckerberg largou a faculdade. Eu digo, cara, eu falo para todo jovem que eu encontro, eu digo, beleza, então assim, escolhe a faculdade mais difícil do Brasil, pode ser ITA, IME, ou vamos pegar aqui do Sul mesmo, pega a URGS, que é a federal, que é a mais difícil, passa em medicina. Tu mostrar que tu passou na medicina, tu larga e vai empreender, e realmente aí eu acho que tu vai estar preparado. Porque os caras esquecem que é a preparação anterior, e que em Harvard, velho, se tu entrar na escola de business lá, tu pode sair o tempo que tu quiser, que tu sempre pode retornar. Então esse dropout deles lá não era bem assim, né? E os caras romantizam o fim da educação formal. Então, me preocupa, assim, por isso que eu fiz essa ponta da educação, que já que o Ticiano também tem o mestrado, vocês são caras acadêmicos, eu sou menos acadêmico, sou muito mais inquieto, eu sou estudioso, mas não muito acadêmico, mas vocês são acadêmicos, eu acho que é muito importante serem líderes nessa área, porque, cara, tem um esvaziamento da universidade, esvaziamento do ensino que prejudica a todos. Então, feito parênteses, volta para o nosso mediador aí. Tá no mudo. Tice, desmuta. Desculpa, eu estava dizendo, o mais importante desse bate-papo é a interação que a tecnologia permite. Mas, bom, se a gente puder resumir esse papo até agora, para quem está entrando agora, são duas coisas. Primeiro, Mayra é novinha e todo mundo é velho. Fato. Tá? 25 anos, todo mundo tem mais de 25 anos. Gustavo tem 25 de experiência. Eric tem 25 de, sei lá, de nacionalidade brasileira. E isso é porque aos 25 anos ele foi alfabetizado no Brasil, sei lá. E a outra questão é a seguinte, assim, Mayra é novinha, todo mundo é velho, e a outra questão é a seguinte, pelo visto, Eric é lugar comum, no bom sentido. Gustavo está falando sobre esse pioneirismo dele, e, de fato, todos nós admiramos. Eu nunca comentei isso, só com o próprio Eric, é óbvio, mas eu conheci Eric pelo seguinte, Gustavo, eu já tinha lido o livro dele, conhecia o trabalho dele, isso há uns 3 ou 4 anos talvez, e aí eu mandei uma mensagem lá no Instagram dele, eu disse, velho, parabéns pelo teu trabalho, eu sou teu fã, tu é um cara arretado, já li teus artigos e tal, não te conheço, mas só queria dizer que tu é fera. Não deu poucos minutos, Eric respondeu, disse, pô, velho, vamos trocar uma ideia, obrigado e tal, extremamente gentil, quer dizer, isso demonstra o que é esse novo comportamento, a nova necessidade de comportamento, porque, veja, se ele não me respondesse nunca, ok, tranquilo, eu de fato não pedi resposta, eu só mandei uma mensagem dizendo, porra, parabéns, você é super bacana, mas ele abriu um canal de comunicação e está aí, hoje temos uma amizade aí, um carinho muito grande, um pelo outro, que eu sei que é recíproco, tanto é que Eric topa sempre minhas loucuras, por exemplo, há 2 anos eu disse, Eric, tu já estás tanto em Recife, entra para a comissão da gente de propriedade de direito das startups dessa vez. Aí Eric disse, Ticiano, mas eu não estou morando em Recife, eu moro em São Paulo, cara. Não dá. Disse, Eric, olha só, tecnologia, cara, startup, você vai estar presente de algum jeito. E todo mundo aqui, pronto, Gustavo, aproveitando o que você falou, todo mundo aqui ou fez o curso de Eric no INSPER, ou os da BITS. Tanto é que a BITS agora tem aqui em Recife, através de minhas queridas amigas Renatinha e Duda. Então, um beijão para elas, que guiam a BITS aqui em Pernambuco, fazem um trabalho espetacular, tem uma série de alunos aqui, e Eric topou. E aí entrou para a comissão. E aí, aproveitando que eu estou falando da comissão, eu queria mandar um abração para o meu querido Pedro Silveira, que me sucedeu na presença da comissão, tem feito um trabalho espetacular. O coitado do Pedro, eu falei, eu disse, Pedro, ó, amizade, porque eu assumi a comissão quando criou, e quando veio passar o ano, eu fui conversar com ele e disse, cara, olha, acho que a gente tem que mudar, tem que renovar, tem que oxigenar, sempre é bacana um outro olhar. Eu já passei o primeiro ano na comissão, Pedro topou o convite, e coitado, bum, pandemia do coronavírus. Eu disse para ele, Pedro, desculpa, cara, eu não previ, eu prometo que eu não previ. Eu não quis te dar um abacaxi. Ao contrário, eu sabia que você ia fazer um excelente trabalho e ele, de fato, está fazendo. Um dos exemplos que eu posso dar é um dos primeiros eventos de Pedro na liderança da comissão, organizando essa comissão tão bem como só ele consegue fazer. Foi um evento que ele trouxe João Kepler, o queridíssimo João Kepler, que todo mundo fala, o maior evento do Brasil, não sei o quê, Bossa Nova, São Paulo, não sei o quê.
João Kepler é de Natal, tá? Do Rio Grande do Norte. Então, assim, aprendam que o Nordeste existe. O Nordeste é importante pra caramba e o Nordeste passa da Bahia. Bahia é um lugar maravilhoso. Um beijão pro meu amigo Rodrigo Moraes, o maior professor de direito autoral do país. Sem sacanagem com o sotaque, mas o Nordeste é mais amplo. Então, agora mesmo vai abrir o bar do cuscuz aqui, Eric, você que está aí na Paraíba. Finalmente, Pernambuco agora vai ser grande. Mas, bom, estou alongando demais, eu não sou palestrante, eu sou só mediador, eu termino ocupando aqui o espaço de vocês, eu peço perdão. Eu queria só dividir com vocês. Tem uma frase que eu atribuo ao João Kepler, porque eu vi dele, mas eu não sei se é dele de fato, que ele diz que ou você é startup, ou você investe em startup, ou você não vai existir nos próximos anos. Então, assim, vocês dois falaram sobre isso, com outras palavras. Gustavo começou falando, pô, eu sou apaixonado por pessoas. Falou até uma coisa que eu achei muito interessante. Pô, algumas pessoas não sabem quando são mentoras das outras. E bacana isso, né? E é fato. A tecnologia, ela nos proporciona isso, esse mundo louco aí. Pô, a gente tem um autor favorito, a gente tem um professor favorito, a gente tem um profissional, um empreendedor que é o nosso favorito de alguma forma. E isso é fato. E aí, aproveitando que tanto você quanto o Eric falaram, pô, não gosto do termo mundo 5.0. Então, eu também não gosto. Eu botei de propósito, porque eu sei que vocês não gostam. Então, o nosso interesse era trazer essa provocação. Porque já estamos rasgando seda demais, a gente já está aqui entre amigos, entre queridos amigos. Eita, língua presa, perdão. A gente já está aqui entre queridos amigos, então não queria apenas ficar na planície, queria provocá-los. Eric falou uma coisa que eu adorei, Eric me corrigiu com a elegância que lhe é peculiar. Ele falou, não, mas isso que eu estou falando, corrigiu no bom sentido, claro. Eu falei, não, pô, o Bill Gates já falou da questão da pandemia, e Eric falou, cara, o IPEA falou antes. E, bom, que bom, o IPEA de fato deve ter falado, o IPEA é fantástico, eu não sabia disso especificamente, mas que bom. Veja a importância da gente estudar, da gente não ler a notícia apenas do Twitter. Quer dizer, no grupo do WhatsApp tem lá, fulano e tal fez isso, pronto, aquilo é a verdade. Não é assim, cara. Aliás, a gente vive travando essas discussões, Gustavo, volta e meia, Eric e eu trocamos algumas mensagens, tipo, cadê a fonte, cadê a fonte, cadê a fonte? Isso pode ser fake news. E a gente está procurando. E tem que ser assim, velho. Tem que ser. Não dá para a gente acreditar na manchete, como diria aí, em tua homenagem, os engenheiros do Havaí, não dá para acreditar nas manchetes de jornais. Bom, e é isso. Para finalizar minha participação, eu peço perdão por ter me alongado tanto. Eric falou uma coisa também que eu achei muito interessante. Ele disse, cara, só nessa pandemia, 400 milhões foram aportados em startups. E assim, não sei a fonte, não sei se Brasil, não sei se exterior, não sei onde, mas para você ver como o dinheiro não falta para se investir em startup. Faltam muito mais projetos, muito mais organização do que. Não é ideia. A ideia todo mundo tem uma, mas a ideia sozinha não é nada. Eu brinco até que no direito autoral, a ideia sozinha, nem no direito autoral, que é uma área extremamente livre, ela é protegida. Então, a ideia sozinha, ela não é nada, ela é um sonho que você teve, ela pode ser um devaneio, inclusive. E Eric falando nisso, eu fico lembrando, poxa, o Porto Digital, você também falou, Eric, 20 anos agora, certo? Mayra, quando comentou sobre o SIM, cara, Mayra está coberta de razão. O Porto Digital começou pelo SIM. A Inloco, que é a maior startup daqui de Pernambuco, uma das maiores do país, a Inloco que hoje tem uma valuation estimada, tá, gente? Esse número não é oficial, mas estimada em 600 milhões. Dizem que vai ser o primeiro unicórnio pernambucano. A Inloco, para quem não conhece, se é que alguém não conhece, é uma empresa que trata de georreferenciamento. Eu não vou alongar o debate sobre a Inloco, é uma empresa genial. Ela sozinha é uma gigante que criou um novo mercado. Ela entrou naquela ideia lá famosa de Steve Jobs, que eu não vou criar um produto para demanda, eu vou criar uma demanda para o produto que eu criei. E a Inloco, ela vem de um trabalho de conclusão de curso, vejam aí como todos os assuntos nossos estão conectados, de doutorado de um professor do SIM. Então, veja, Mayra, como o SIM que você está falando, que é o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, ele é tão importante para o mercado. Bom, gente, perdão, me alonguei demais. Eu queria abrir aqui para perguntas. Eu já recebi algumas aqui. Uma delas é o seguinte, pessoal, meus parabéns pelo
é do Gabriel. Meus parabéns pela palestra, adorei. Já quero saber a opinião de vocês sobre a chamada bolhas das startups, como o caso da WeWork. Assunto meio polêmico, hein? O que vocês acham, pessoal? Queria perguntar isso a vocês aí. Pergunta do Gabriel. Então, vou responder antes, fui mais rápido no botão aqui. Cara, como todo mercado de oportunidades tem especulação, né? Então, toda vez que tiver troca de a riqueza saindo de um lado indo para o outro, tem especulação. A gente vê isso todos os dias no mercado financeiro. Aliás, naquela linha das buzzwords está cheio de mentor de investimento e tal. A gente tem visto vários problemas com esses influencers hoje em dia e tal, as pessoas recomendando investimento em um monte de empresa que não existe, com corretoras que não existem. Então, onde tem dinheiro tem especulação, e onde tem especulação tem as bolhas, né? Aconteceu várias bolhas negativas, o subprime lá nos Estados Unidos foi isso. Então, as pessoas começam a valorizar muito um ativo que não tem esse respaldo, e hoje cada vez mais, porque não existe um respaldo material, né? Os grandes ativos das startups são a comunidade que elas têm, a marca, e possivelmente as pessoas estão por trás. Nem a tecnologia em si. O próprio Uber não é uma revolução tecnológica. Ele pegou um monte de tecnologia, juntou num pacote, conseguiu as pessoas, tanto que precisavam trabalhar, com as pessoas que queriam um serviço alternativo, e eles criaram a comunidade. Hoje, maior profissão do mundo, ou maior número de profissionais de talvez de atividade econômica do mundo seja ser motorista de aplicativo. E, cara, algo que não existia antes. Claro que a EasyTaxi também foi uma das precursoras atrás. Mas, cara, o Uber, a gente pessoaliza no Uber, né? Nem poderia pessoalizar, mas, enfim, a gente centraliza no Uber essa revolução e uberização de várias coisas. Mas é isso, cara, a gente cria, toda vez que cria muito interesse em algum ativo, tende a subir demais o valor, e às vezes esse valor é irreal, até porque em startup, e não vou me estender para o Eric também poder responder, a gente segue tem uma metrificação e uma escala cronológica de investimentos. Então tem a série A, a série B, a série C, e cada vez que tem uma rodada nova de investimento, precisa ter uma valorização para ter uma saída do investidor anterior e uma aproximação do capital que eles esperam ter para um IPO ou até para um M&A. Então é normal que tenha essa especulação e que tenha essas entradas e saídas subindo o valuation. O problema é quando o mercado olha, e isso acontece com frequência perto dos IPOs, quando o mercado olha para entender as métricas tradicionais, antigas, de fluxo de caixa, lucro, investimento, endividamento e tal, eles olham com métricas antigas a operação nova, que está baseada muito numa expectativa e tal. O próprio Airbnb abriu em 35 bilhões, que já era um valor altíssimo para a listagem, foi a 100 bilhões, e aí os analistas começaram a dizer, não, vamos analisar por que está 100 bilhões. E aí começaram a metrificar com as métricas mais tradicionais e viram que estava um pouco ou muito exagerado o valor. Então tem essa oscilação muito por interesse, muita demanda, muito dinheiro, mas também porque é uma nova realidade. Então a gente mede muito com as métricas de antigamente, e aí começam essas bolhas, essas distorções. O SoftBank não errou ao investir fortunas no WeWork, fortunas no Uber. Ele investiu como o risco, ele sabia do risco, só que isso causa no mercado todo uma sensação de bolha. Então, porque está queimando dinheiro, isso não é lógico, isso é irreal, esses unicórnios não existem. Cara, é um formato de investimento. Os caras investem em 10, né, põem rios de dinheiro para dizer pro cara, velho, tu vai ser o melhor do mundo. E aí alguns modelos de negócio sofrem mais do que outros e acabam passando por épocas de reajuste, assim, ou de ajuste. Eric, me corrige. Concordo. Acho que o Gustavo falou um negócio que é muito importante, né? O tipo de investimento, o modelo de investimento que a gente escolhe fazer. Então, esse modelo aí utilizado e que o Gustavo mencionou é o spray and pray, né? Vamos jogar dinheiro em tudo que é lugar e rezar para algum dar certo. Então, é um problema esse tipo de investimento e também leva muito ao que a gente fala de one player takes all. Então, a gente tenta jogar muito dinheiro em um agente para ele dominar o mercado. Só que isso é uma prática monopolista. Então, eu tenho um player que não gera resultados financeiros positivos, competindo com outras empresas mais estabelecidas e que têm resultados já
positivos já durante anos, e aí, de repente, esse é financiado por fundos e consegue operar com uma margem negativa ou com preços abaixo do custo, etc. Então, o que é isso se não é uma atitude monopolista, né? E aí a gente precisa, por exemplo, de ajuda de reguladores para tentar corrigir essas falhas de mercado. Porque aí eu tenho empresas que valem bilhões, teoricamente, por causa da especulação, mas que até hoje geram prejuízo. Se eu for olhar essas empresas mencionadas, foram criadas em 2008 ou um pouco depois, cara, até hoje, 2021, gerando prejuízo, que isso? E como que elas valem o que elas valem e competem com outras empresas que geram caixa e elas valem mais do que essas que geram caixa. E como que elas conseguem precificar abaixo, às vezes. Então, acho que isso é um problema que tem que ser discutido, as pessoas não discutem. E a outra questão é esse supervaluation, né? Será que vale mesmo tudo isso? Por que vale isso? Então, a galera fica muito aí no, nossa, é animal e não sei o quê, e esquece de fazer o básico, né? Então, voltar para a escola, como a gente estava falando até agora, por que a gente não volta, por exemplo, para analisar fundamentos, análise técnica? Pô, os gráficos estão fazendo sentido? Se eles tivessem olhado isso, e eu não estou fazendo uma acusação aqui, nem é informação privilegiada, está nos jornais, está em tudo, é por isso que o fundador foi expulso de lá, mas, cara, todo mundo no mercado que conhecia a empresa sabia que ele comprava os imóveis e alugava para o WeWork. E não é só esse ponto, tem coisa que nem saiu à tona ainda. E não só do WeWork, de outras empresas também. Então, o que é que realmente tem valor? Para onde está indo o dinheiro? Como que é feita a gestão? Por que a gente não coloca determinados controles? Será que eu não preciso de um mínimo de compliance? É só jogar dinheiro ali e está tudo certo? Então, é a gente tomar esse cuidado também. E isso não é culpa só dos fundadores, dos empreendedores, etc. Cara, se você jogar uma cenoura na frente do cavalo, o cavalo vai correr. Quem que jogou a cenoura lá? Tem responsabilidade também. Então, a gente precisa pensar como que a gente está construindo esse ecossistema, como que a gente está criando determinados incentivos e que mecanismos podem controlar esses incentivos, porque, de um lado, a gente tem um investidor que joga dinheiro nesse tipo de empresa e permite esse tipo de conduta e, inclusive, estimula esse tipo de conduta, e, do outro, o empreendedor que vai fazer de tudo para ter o benefício. Ninguém é bobo, né? Então eu quero me dar bem e eu vou fazer o que eu preciso para me dar bem. Beleza. E aqui no Brasil isso é um problema, né? A gente tem até a lei de Gerson que exemplifica isso. Não importa o que eu precise fazer para me dar bem. Então, como que a gente lida com essas questões? Como que eu lido com conflito de interesse, incentivos perversos, etc.? Isso tem que ser analisado dentro desse mercado também. Vou fazer só um adendo aqui, uma consideração. Eu concordo 100% e tem um ponto, agora quando tu trouxeste a responsabilidade dos fundos, a gente não para pensar, e os fundos normalmente não investem sozinhos. Então tem um fundo que lidera a rodada, algumas vezes esse fundo já estava na rodada anterior, então para ele é muito bom que o valuation suba bastante, ele chama outros players e aí acontece exatamente a concentração. Então, tu vê todos os fundos botando todo o dinheiro naquela empresa, isso gera uma concentração de interesses gigante. E aí exatamente tem um conflito de interesse, porque aí outros players não têm capital, os fundos investem todos naquele ali, e aí a gana por fazer dar certo é de todo o mercado. Então o ecossistema se move em prol de um só, né? Então começa a gerar essas distorções e, de fato, a gente não tem um controle, né? Como tem um controle do CAD de concentração de mercado, a gente não tem um controle de concentração de investimento, concentração de recursos. Então, realmente tem essas distorções e a gente precisa estar atento, né? Cara, vou aproveitar também, Gustavo, que você jogou uma sementinha aí que é importante. Eu venho dizendo a algumas pessoas que me perguntam, então acho que, sei lá, algumas pessoas me perguntam mais no privado e isso que você falou é essencial.
existe controle de investimento, quem está na linha de cima, quem são os Ultimate Beneficial Owners, UBO, quem são os beneficiários finais dessas estruturas. E aí, convido quem estiver vendo, faz, por favor, uma teia para analisar quem que são os beneficiários finais das estruturas. Então, começa listando as startups, tal, vê os beneficiários finais. Com certeza a gente vai entender muito sobre a dinâmica, entender exatamente como que funciona esse mundo. Excelente. Rapaz, eu acho que a gente podia pegar uma pergunta dessas e fazer uma live sobre cada um, mas arrumar a agenda de todos vocês de novo vai ser bem complicado. Gente, eu estou aqui com 4 perguntas, eu vou tentar resumi-las, porque a gente já está no finalzinho, nos nossos últimos 3 ou 4 minutinhos. Então, ó, teve uma pergunta aqui que eu não sei se foi tendenciosa, mas eu fiquei feliz, foi da Renata Bonin, ou Bonan, não sei como fala, que é o seguinte: o que vocês acham sobre o protocolo de Madrid e esse atendimento global? Não sei se a pergunta foi para mim, porque o protocolo de Madrid é o Sistema Internacional de Registros de Marca, que finalmente o Brasil está fazendo parte, onde você, por exemplo, de forma muito resumida, para não atrapalhar os palestrantes, você pede o registro da marca no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, aqui no Brasil, e aí remete para um escritório estrangeiro. Por exemplo, um cliente de Gustavo está entrando no mercado norte-americano, e aí ele pediu o registro aqui no Brasil e solicita pelo próprio Brasil o registro nos Estados Unidos. Ele vai economizar uma baba de dinheiro e de tempo com isso. Um cliente de Eric, lá na Noruega, mesma coisa, ele está aqui no Brasil e quer mandar uma marca para lá também. Pô, Eric já atende o cliente aqui no Brasil. Não faz sentido na Noruega ele só querer registrar marca e vai ter que contratar um escritório. Não, pelo protocolo de Madrid ele consegue facilitar tudo. Então, o comentário que eu posso fazer do protocolo é esse. Eu queria perguntar a vocês o que vocês acham desses desafios globais, uma vez que as legislações, em tese, são diferentes, mas o atendimento, a área consultiva, por exemplo, vocês estão falando de expressões aí de investimentos que são globais. Não é uma questão nacional apenas. Qual a opinião de vocês, pessoal? Por favor. Vai, Eric. Beleza. Então, eu já fiz deixa eu só tirar aqui que está com muita luz ali, né? Eu já fiz um registro desse antes, então, para nós foi muito importante, foi na época da Easy. Então, nessa época a gente utilizou o protocolo de Madrid, só que a gente não registrou aqui, né? Foi lá na Alemanha. E aí lá na Alemanha a gente teve o benefício estendido para vários outros países signatários desse protocolo. Só que, qual que era a questão? Agora, pensando fora do protocolo de Madrid, a gente tinha países que não estavam no protocolo de Madrid. Então, por exemplo, Estados Unidos, na época, não estava. Então, a gente tinha que fazer também um protocolo lá, e aí é uma gestão extremamente complicada, né? Você controlar marcas em 30 países. Então, isso é muito importante. E a gente chegou a ter problemas. Por exemplo, lá existe um grupo chamado Easy Group, que é da EasyJet. E ninguém se ligou na época. Cara, estou fazendo aqui Easy Taxi, beleza, tal. Aí, de repente, uma companhia de avião falando que a gente não pode registrar ali. Então, é uma gestão bem complicada. Acho que o protocolo de Madrid é uma das coisas que facilita e ajuda esse processo, mas ainda assim é extremamente complexa a operação, né? Por isso que a gente tem advogados aí, que nem o Torre Gadelha aí, ó. TGA. Obrigado pelo jabá. Gustavo vai falar alguma coisa? Não, eu ia, cara, hoje em dia eu tenho ouvido cada vez mais os empreendedores começando com uma mentalidade go global, né, que tem muito a ver com o que a Endeavor provoca as pessoas fazerem. Tem dois podcasts bem legais sobre empreendedores. Um é eu não me lembro o nome do fundador da Inloco, que tem lá no Like a Boss, que é bem legal. Ele fala André Ferraris. É genial esse podcast. Eu acho que é bem legal, né? E tem o outro que é o fundador do Pipefy também, que os caras, até o título do podcast é Comece Global desde o dia 1, uma coisa assim. E, cara, hoje em dia não tem mais por que não começar global, né? Não é só
Acho que a gente está cada vez mais conectado, a gente cada vez usa mais plataformas e ferramentas de fora e não tem por que não pensar global. Então, só fazendo um adendo não sobre o protocolo de Madrid, acho que, cara, demorou, né? Principalmente se a rede de computadores, a gente já consegue registrar domínios para fora, a gente consegue fazer toda uma organização e uma gestão única da nossa marca, do nosso nome, do nosso aplicativo, vem em boa hora a gente poder gerir também a nossa marca e pelo menos saber onde é que a gente está chegando, onde é que a gente pode operar, né? Eu não sabia desse caso da EasyJet, mas é bem... Eu morei fora um tempão e para mim é muito claro, o EasyJet, eu nunca tinha feito essa conexão com o EasyTaxi. Loucura. Nós também não. Se a casa de ferreiro não descobriu que o espeto é de pau, imagina a turma na rua. Eu também adorei esse exemplo, Eric. Eu vou tomar a liberdade de agora sempre utilizar. Depois eu vou até procurar material para dar uma lida, porque, de fato, e as duas são transporte. Quer dizer, na hora de você pedir o registro, não importa se um é transporte aeronáutico e a outra é transporte terrestre. Na real, será que o transporte como a Easy, 99, Uber, etc. e tal, não vão rumar para o espaço aéreo? Não sei. Bom, gente, para a gente encerrar, eu acho que dá tempo de fazer só mais uma pergunta. Estou com mais 3 aqui ainda, mas acho que chegou mais 1 ou 2 aqui. Mas, bom, seguinte, eu vou tentar juntar aqui. Sônia Pinheiro perguntou o seguinte, pessoal, de forma resumida, tá? A pergunta dela foi um pouco longa. Esses modelos de advocacia, como lidar, eu acho que o que ela quis perguntar aqui foi o seguinte, como mudar da advocacia tradicional para essa advocacia mais despojada, foi o termo que ela usou. E aí eu vou entrar logo com a próxima, que foi o Fernando Souza, que perguntou se dava para vocês comentarem um pouquinho sobre o conceito de sandboxes regulatórios. Tá aí com vocês. Tá, eu vou começar respondendo, então. Vamos dividir, eu acho. O Eric fala do sandbox, é uma matéria bem legal, agora vem no marco das startups também, mas tem tudo a ver com futurismo, experimentalismo e tal, então vou deixar para o Eric responder. E, cara, da nossa prática aqui que tem funcionado, eu acho que a principal dica cara, entender que o serviço jurídico é só mais um serviço. É assim como o cara contrata o contador, é assim como o cara contrata o pintor. Cara, a gente tem que vender a nossa expertise, mas o nosso relacionamento tem que ser como qualquer prestador de serviço. E isso faz com que a gente se aproxime do cliente. Então, eu vendo, claro, a minha expertise, mas, cara, eu sento na mesa de igual para igual. O advogado ainda tem essa barreira de querer falar difícil e tal, de vender muito a dificuldade para depois a facilidade. Cara, a gente é um prestador de serviço. A gente já é comparado, hoje várias vezes eu chego no escritório e pergunto, cara, vocês atendem tipo Contabilizei? Cara, esse é o mundo que a gente vive, entendeu? O mundo de plataforma. O cara registra a marca com o Ticiano, com a Mayra, mas é no como registrar. O cara pede pela internet, preenche um forms e é assim que ele quer fazer. O cara quer ter um serviço de contabilidade, pelo menos, principalmente as startups, cara, que o cara vai lá, tem um valor X, o cara contrata, vai evoluindo conforme o mercado, tem modelos freemium. Então, é isso a advocacia do futuro. O cara não é muito assim, blockchain, então eu vou me... Cara, isso sim, isso é a parte jurídica, é o T do teu vertical. Mas, cara, do dia a dia, tu tem que conhecer do teu mercado, óbvio, tu vai nichar para quem tu quer atender, mas é pensar que o serviço da advocacia é um serviço como o outro. Isso te aproxima do cliente. Cara, tu tem que entregar tu tem que ter uma entrega boa, tu tem que ter uma experiência boa, o cara tem que gostar de ti, tu tem que fazer pesquisa de satisfação e tomar um feedback negativo, tu tem que mudar quando tu tomar o feedback. É isso, cara, é entender que a advocacia não é um serviço diferente do outro, não é diferente do serviço de educação. Cara, quando o Eric atende um cliente, cara, eu tenho que atender um cliente no escritório da mesma forma que o Eric atende um cliente vendendo a escola. Eu sou só mais um serviço. Claro que a nossa vertical de especialização é o direito, mas isso não nos faz melhores, isso não nos faz diferentes, sabe? Eu acho que esse é o ponto, e acho que até a palavra despojada cai bem. É isso, cara, a gente tem que se despir desse véu, sabe? Cara, vê o Eric, os desafios que ele passou na EasyTaxi. Cara, o Eric tem cara de guri, ele parece ter 25 anos, que nem a Mayra aqui nessa live. Cara, olha o tanto de história que ele já fez, tanta experiência que ele tem, o currículo que ele tem, tudo que ele já fez. E, cara, é um gente boa, é um queridão de falar e tal. Ele não usa um termo jurídico difícil, ele usa os termos em inglês, mas que acabam sendo meio necessários nesse mundo de inovação e tal, porque a gente também fala bastante, né? Mas, cara, não tem fricção na comunicação, não tem aquela ambiguidade, cara, transparência, simplicidade, e sim, na entrega jurídica, verticaliza, entrega muito bem,
mas na relação com o cliente, velho, vem de uma experiência boa, Spotify, experiência animal, o Amazon, experiência animal, por que o direito não tem que ter uma experiência boa, né? Então, eu acho que é essa revolução que eu acredito que esteja acontecendo e que vai continuar acontecendo. Cara, muito bem falado aí, Gustavo. Acho que é importante a gente notar, acho que o Gustavo falou em algum momento, né, que é direito empresarial, etc. Então, é direito também, não é algo tão diferente, é a gente saber lidar com o nosso cliente, né? Hoje, eu acabei, como o Gustavo falou, eu acabei migrando muito mais para outras áreas além do direito, e hoje eu vejo isso com muita clareza. Então, eu aprendi muito sobre vendas e etc., até porque é um negócio que a gente vende aqui como produto. Então, cara, agora é muito mais claro para mim por que é esse despojado, né? Então, tem uma razão, a persona, o cliente é assim, você precisa saber lidar com esse cliente e por várias outras razões. Sobre o sandbox, sobre o sandbox regulatório, acho que é muito importante agora por causa do marco legal das startups, já vinha sendo feito pela CVM, pelo Banco Central, só que sem uma previsão legal disso, né? Foi espontâneo deles, lógico que o espontâneo provocado pela sociedade, né? Mas agora a gente está pronto para soltar uma lei que fala sobre sandbox regulatório, que seria as agências reguladoras, nas suas atribuições, podem, de alguma forma, flexibilizar algumas regras, desde que elas instituam um programa onde pessoas que façam a inscrição nesse programa estão dispostos a colaborar com essa agência reguladora para que ela entenda essa novidade e não regule cedo demais, matando a inovação, e do outro lado também não deixe aberto demais para cada um fazer o que quiser e aí vira um faroeste. Então, a ideia é mais ou menos essa do sandbox regulatório. Então, já vem sendo feito pelo Banco Central e pela CVM, e agora a gente tem o marco legal das startups, que ontem teve o projeto de lei aprovado pela Câmara, e aí é um ponto de atenção, tem muita gente postando em tudo que é lugar, agora saiu o marco legal, saiu nada. Saiu o projeto de lei da Câmara, o pessoal está queimando largada. Ainda vai passar pelo Senado e ainda precisa da sanção. Então, para quem não sabe, isso vem rolando desde 2017. Então, em 2017, eu e um grupo de pessoas, como pesquisadores da FGV, a gente foi contratado pelo Ministério do Desenvolvimento para fazer um estudo sobre incentivos para startups em âmbito federal, onde a gente ia pesquisar, inicialmente, incentivos tributários. Só que a gente acabou abordando vários aspectos, entregou isso aí, isso rodou ali no governo federal e, de repente, saiu do Ministério do Desenvolvimento, foi para o MCTIC, Ministério de Tecnologia, Ciência, etc., e eles tomaram essa pauta. E aí saiu de só incentivo tributário e virou algo muito maior. E ano passado, eu acho, teve uma rodada de discussão, foram 4 rodadas ao todo, teoricamente, teve um pouco mais, onde várias pessoas do mercado puderam contribuir, discutir sobre o que deveria ser o marco legal, e isso foi escrito principalmente por agentes de mercado, né? Então, pessoas do governo, nós da área jurídica, ou de startups, eu na época estava representando muito mais startup do que a área jurídica, pessoas também de outras grandes organizações participando para escrever um texto que pudesse ser interessante. Então, lá no texto você tem visões de vários lugares do mercado e por isso que às vezes a gente precisa dessas correções necessárias no texto, porque você tem visões conflitantes da sociedade. E aí isso estava sendo discutido depois pela Câmara para virar um projeto de lei. O JHC levou isso para a Câmara, então ele criou esse projeto. Era o 146 e o projeto 249, né, de propostas diferentes, e o Vinícius Poit era quem estava na relatoria. E aí, finalmente, agora, a gente teve a aprovação
do texto da Câmara, e agora vamos esperar para ver o que acontece nos próximos passos. Mas foi muito legal porque é algo que está sendo introduzido, não é só o sandbox regulatório, tem várias novidades ali e que podem incentivar muito o mercado. É isso aí. Pessoal, Eric, eu vou fazer só duas observações aqui. A SUSEP também já liberou, ontem foi aprovada a primeira seguradora, né, que conseguiu aprovação lá para operar no ambiente. Eu não li, eu li só o decreto de permissão ali, eu não li o que ela faz, eu não consegui ir atrás, não tive tempo, então fica falha minha, mas é fácil de procurar. Ontem foi aprovado. E está faltando um sandbox dentro da OAB, né? Tem um exemplo lá de Utah e outros estados americanos. E, cara, o sandbox eu falei que eu não ia responder nada, mas acho que a grande vantagem do sandbox é exatamente experimentar, testar, analisar os dados e depois valida ou não valida. Não precisa liberar uma norma, e falando de OAB, por exemplo, cara, não vou liberar a publicidade de advocacia, senão a semana que vem tem outdoor, better call Tiziano, né? Então, eu acho que fosse preso, me liga, tipo, como já tem às vezes no poste, né, multa de trânsito e tal. Então, assim, acho que o melhor caminho é o experimentalismo, o sandbox para várias áreas onde tem regulação e onde a regulação é importante, né? A própria, o CFM, né, na medicina. Pô, cara, se o cara der uma errada de mão num sistema que envolve saúde de milhões e tal, o prejuízo é muito grande. Então, mesma coisa do Bacen, né? Cara, abrir uma conta digital, imagina se o Nubank hoje explode, morre, acabou o Nubank hoje. Cara, são 20 e poucos milhões de pessoas que têm a conta ali. Então, assim, acho que é um ambiente super saudável da gente começar a experimentar, e acho que a OAB podia seguir a influência aí aproveitando que o Tiziano é da Comissão Federal também, de algumas das comissões federais lá, tem conhecimento, a gente podia tentar trazer o sandbox para algumas coisas dentro da OAB também. E, cara, só tenho que agradecer aqui a participação, vocês são fera demais. Gente, brigadíssimo. Eu vou passar a palavra, obviamente, para a nossa Mayra, nossa queridíssima Mayra, que está cuidando de organizar esse nosso papo. Mas eu queria fazer um comentário muito intrigante. Sem combinar absolutamente nada sobre isso, vocês estão exatamente debatendo o tema do nosso próximo papo. Não vou dizer os nomes ainda, mas o nosso próximo papo é exatamente sobre o marco das startups. E assim, o debate sobre a propaganda na advocacia não é o próximo papo da gente, mas com certeza a gente vai fazer. Não fiz ainda, porque eu tenho uma opinião um pouco distinta da OAB, que eu preciso respeitar a opinião oficial, o formato como é, uma vez que eu estou inserido na ordem. Então, eu vou me abster de comentar para a gente não tornar isso aqui um pouco complexo. Mas, bom, o que eu ia dizer é o seguinte, e aí aproveitando o que o Gustavo falou sobre as proibições da propaganda do Better Call Saul, eu não vou fazer propaganda do nosso escritório, não vou dizer para entrar em contato nem nada, o que eu vou fazer, ao contrário, é agradecer a Mobic, que foi quem fez essa nossa live, foi a agência que organizou todo esse nosso papo. Queria agradecer aí especialmente a Poli, a Raíssa, a Laís, a Cíntia e também a Gabriel, esse time aí de primeiríssima que está com a gente. Sofreram aí porque a gente confirmou a data, tivemos alguns problemas aí. Por incrível que pareça, o problema maior, que era o calendário, esse foi solucionado mês passado, quando finalmente a gente conseguiu entrelaçar o calendário dificílimo de Gustavo com o dificílimo de Eric. E tivemos um problema técnico esses dias e terminamos atrasando, mas, bom, eu espero que esse formato seja interessante, vamos testar aí nos próximos. Queria dar um beijo e um abraço aí ao pessoal da Mobic, agradecer demais a eles, todo o apoio, toda a organização, e dizer que esse nosso papo, ele está sendo gravado com autorização dos palestrantes, correto, gente? A gente tem a autorização de vocês, como falamos, não é? Para uso de voz e de imagem. Mayra, você está inserida nisso, não é, Mayra? Então, pronto, todo. Tem autorização expressa. Pronto, então, obrigado, queridos, querida. É isso, gente. Vai estar lá depois no YouTube do TGA. E, mais uma vez, agradecer a participação de todo mundo. Pedir desculpas aí por termos extrapolado um pouquinho do tempo. Eu queria passar a palavra para a Mayra e dar um abração em vocês todos. E o meu até breve.
Gente, só complementando um pouco dos agradecimentos de Tiziano, para mim é um prazer muito grande, uma honra muito grande estar diante de pessoas que eu admiro muito profissionalmente e academicamente. Eu estou aqui mais como aluna mesmo, admirando as falas de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade hoje de estar batendo esse papo tão legal e tão rico, que é onde a gente pode, dentro dele, a gente pode destrinchar inúmeras coisas. A gente começou falando de academia e a gente se apega só à academia e faculdade, mas a gente lembra que a educação básica também precisa desses insights sobre estudo financeiro desde criança, estudo computacional desde jovem. Aí a gente foi para o mercado, que é outro mundo gigante, e a gente fala sobre a advocacia nisso, que também é outro. Esse mundo digital, esse mundo das startups, ele promove exatamente isso, esse leque gigante de debates, de conversas, que se a gente fosse falar sobre cada um, assim, a gente teria que fazer um super congresso de algumas semanas para poder falar sobre cada tópico. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Queria agradecer também a Pedro Silveira, o presidente da Comissão de Startups aqui de Pernambuco, que ele está aqui presente, conversando com a gente. A Adriana Colares também, que está aqui conversando no chat do Facebook com a gente, também é membro da Comissão de Direito das Startups. Todo mundo que acompanhou a live. Agradecer a todos, desejar uma boa tarde para todo mundo. Continuem nessa pesquisa, nesse ativismo do mundo digital das startups, porque ele abre caminho para tantas outras que virão e que irão inovar tanta coisa no nosso mercado, na nossa academia e tantos outros ambientes. Muito obrigada a todos. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Foi um baita prazer, feliz Valeu, Natal gente. aí, um bom final de ano para todo mundo. Valeu quem nos assistiu. Boas É isso aí, festas. que 2021 seja muito melhor do que esse 2020, né? Então, gente, semana que vem é Natal. Semana que vem, saúde cara, aí para todo mundo, 10 para dias. a família. Você viu que é um advogado bem sucedido, já entrou em recesso, já está despojado aí, já está subindo a serra para ir para Gramado, tá certo. Fui semana passada para Gramado e tá lindo demais Gramado, cara. Viu? Falei, foi lá tomar um chocolatinho na Lugano, comer um churrasco, tá certo. É isso aí, Obrigado, quarta-feira, último dia do escritório, a gente vai até dia 23 esse ano, mas igual não sei se vou encontrar vocês, por isso Feliz Natal, viu, Tiziano? Não é porque eu tô largando hoje, não. Isso, querido, tô brincando. Valeu, gente. Valeu, Gustavo. Valeu, Eric. Mayra, valeu, gente. Abração. Valeu. Oi.